Olá, queridos alunos do primeiro ano, que bom estar novamente com vocês aqui, né? Estamos agora no nosso terceiro encontro, tá certo? Na aula passada a gente falou um pouco sobre a orientação, né? E fizemos uma pequena introdução sobre a questão das coordenadas, tá certo? Então hoje a gente vai falar um pouco melhor, fazer aqui uns exercícios bem tranquilo e depois você vai fazer uma bateria de exercício, né? Que eu vou colocar aí para vocês. Então você assiste aqui a parte teórica, tá certo? E depois você vê lá a bateria de exercício para vocês, tá certo? Para quem for, né, copiar aí o conteúdo, né, dá um pause aí, copia direitinho. Só uma observação, eu vou colocar uns exercícios, né, aqui embaixo, tá certo? Então você pode deixar um espaço aí na hora que for copiar, que eu vou apagar essa parte aqui e colocar algumas coisas para a gente treinar, tudo bem? Então, você que está assistindo pelo celular, né, já tem aquela dica, né, de colocar ele da maneira deitada, tá certo? E se na bolinha, né, você vai, quando aparecer no final do vídeo, você vai se inscrever no canal, né, para ajudar o professor Regis aqui, dá um joia, faz um comentário, né, se tá gostando, o que a gente pode melhorar. Não, Regis, não vamos fazer mais isso não, vamos fazer assim, tá certo? Bota lá o seu comentário, se inscreve lá no grupo, né, no final vai aparecer a opção de você se inscrever, tá certo? Dá um joia e faz um comentário. Tô esperando as turmas do primeiro ano. Um grande abraço o pessoal de eventos, o pessoal de enfermagem, o pessoal de administração e o pessoal de redes, tá ok? Então vamos lá, vamos aqui ao que interessa a gente conversar um pouquinho sobre as coordenadas, tá certo? Então vamos lá. Então, o que são as coordenadas geográficas, tá certo? Então vamos lá. As coordenadas geográficas são estabelecidas por linhas imaginárias, que são os paralelos e os meridianos, tá certo? O cruzamento entre os paralelos e os meridianos vão dar a nossa localização exata na superfície da Terra. Então, é exatamente o cruzamento destas duas informações, dos paralelos e dos meridianos. Eu faço o cruzamento e encontro a localização deles. Então, a coordenada geográfica nada mais, nada menos é do que eu fazer o cruzamento dessas informações, tá certo? Vamos aqui lembrar, né, do que eu falei na aula passada, né? Então, o paralelo principal, né, é a linha do Equador, tá certo? Que vai dividir a Terra em dois pedaços. Só que eu não digo pedaço, eu digo o quê? Hemisfério. Então, acima da linha do Equador, eu tenho o quê? O hemisfério norte. Abaixo da linha do Equador, eu tenho o quê? O hemisfério sul, tá certo? Então, todas essas linhas imaginárias paralelas à linha do Equador, eu vou chamar de quê? De paralelos, tá certo? Para ficar atento, eu também posso chamar o norte de quê? De setentrional, tá certo? Eu posso chamar o sul também de quê? Meridional, tá certo? Então vamos lembrar, para a gente trabalhar com os paralelos, eu tenho o quê? O paralelo principal, né? Que é o paralelo inicial, que é a linha do Equador, que ele está a medição que de 0 graus. Eu subindo, né, traçando os paralelos, eu posso chegar até 90 graus. Tanto para o norte, tanto para o sul, tá certo? Acima da linha do Equador, eu vou chamar de quê? De norte. Abaixo da linha do Equador, eu vou chamar de sul. Né? Em algumas vezes, né, na tentativa de ser um pouquinho mais difícil, às vezes ao invés de a gente usar o nome norte, a gente pode usar o que? Setentrional. E ao invés de usar o nome sul, eu posso dizer o que? O meridional, tá certo? Então, através dos paralelos, tá certo? Eu posso encontrar o que? A latitude. A latitude é a distância em graus de qualquer ponto, né, para a linha do Equador. Vamos imaginar aqui, ó, que aqui seja
30 graus, aqui seja 50 graus. 30 graus e 50 graus. Aqui eu tenho o ponto A e aqui eu tenho o ponto B. Então vamos lá. Essa distância do ponto A para a linha do Equador, eu vou chamar de quê? De latitude, tá certo? Ó, a distância do ponto B para a linha do Equador, eu chamo o quê? De latitude. E como é que eu vou informar esta latitude? É bem simples, né, pessoal? Tá aqui, ó. O ponto A tem quantos graus? No ponto A, eu tenho o quê? 50 graus. Mas eu tenho que informar se esses 50 graus são norte ou sul. Ele está abaixo da linha do Equador, então é 50 graus sul, tá certo? O ponto B, eu olho coincidentemente, tá o quê? Em 50 graus também. Só que vai ser 50 graus agora o quê? Está para cima, vai ser 50 graus norte, tá certo? Então, é desta maneira que a gente encontra o quê? A latitude. A gente já tinha até conversado com isso na aula passada, mas é uma maneira da gente começar firme e forte. E a outra informação que eu vou calcular e encontrar é quem? A longitude, através, né, dos meridianos. Os meridianos são linhas imaginárias que vão de um polo ao outro. O meu meridiano inicial, o meu meridiano principal é o meridiano que? De Greenwich, que é 100 graus. Vou ter 180 para um lado e 180 para o outro. Vou colocar números imaginários aqui, como eu falei para você. E vou aqui chamar de ponto A e vou chamar aqui de ponto B. Então, a mesma técnica, tá certo? A distância do ponto A para o meridiano de Greenwich, eu vou chamar o quê? De longitude. A distância do ponto B para o meridiano de Greenwich, eu vou chamar o quê? De longitude. Então, a longitude A é quantos graus? 30 graus. Mas eu tenho que dizer se ele é leste ou oeste. Como está à esquerda de Greenwich, eu vou dizer que é 30 graus oeste. Tá certo? O ponto B está onde? Em 50 graus. No caso, como está para a direita, é 50 graus o quê? Leste. Tá certo? Então, esse é o princípio básico, né, da gente encontrar o quê? A latitude e a longitude. Aí, a gente fazer o cruzamento destas informações, tá certo? É o que eu vou chamar de quê? De coordenada geográfica. Só uma observação que eu não tinha comentado. Aqui o leste eu também posso chamar de quê? De oriente. E o oeste eu posso chamar de quê? De ocidente. Tranquilo? Vamos colocar isso em prática, vamos misturar aqui as situações, tá certo? Eu não vou nem editar o vídeo, né? Eu vou apagar aqui, né? Certo? E vamos fazer aqui na prática mesmo, né? Tá certo? Vou colocar aqui o ponto, tá certo? E a gente vai trabalhar para a gente entender o funcionamento que você vai ver que é muito simples, tá certo? Ó. Vou fazer aqui com 5, por exemplo. 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30, 40. 0 grau. 10, 20, 30. 10, 20, 30. Aí agora, né, eu vou fazer o cruzamento. Não queria apagar aqui não, mas para eu trabalhar melhor, né? Tá certo? Eu vou ter que apagar aqui para poder mostrar a vocês, tá certo? Então eu fiz aqui a numeração. Vamos só lembrar, né? Este aqui, né, é o paralelo que principal. Aqui a chamada linha que do EQA.
Equador. Lembrando, o que está acima do Equador, eu vou dizer que é o que? O norte. O que está abaixo do Equador, eu digo que é o sul, tá certo? Aqui é o meridiano de Greenwich, tá certo? O que está sempre à direita de Greenwich, eu chamo de quê? Leste. O que está à esquerda, eu vou chamar de quê? Oeste, tá certo? Então vamos lá. Vamos fazer o primeiro ponto com bem calma. Tá aqui, ó. O ponto A, tá certo? Então, aí eu digo assim, queridos alunos, encontre a coordenada geográfica do ponto A, tá certo? Aí o que é que você vai fazer? A dica é sempre essa, ó. Você faz uma setinha para a direita e uma setinha para cima aqui. Depois, com o tempo, você não faz mais nem isso. Aí você bota aqui, ó, A dois pontos, tá certo? Então, a linha está apontando para quantos graus? 10 graus, tá certo? Então, sempre encontro primeiro a latitude. 10 graus, ele está abaixo ou acima da linha do Equador? Não está abaixo? Se ele está abaixo, é o quê? 10 graus norte ou sul? 10 graus sul, certo? Beleza. Isso é o que? A latitude. Aí agora eu quero saber a longitude. Para eu saber a longitude, a setinha para cima vai me ajudar. Aí você vai lembrar, ó, tá aqui o meridiano de Greenwich. Se estiver à direita de Greenwich, é leste. Se estiver à esquerda, é o que? Oeste. Aí eu olho, a setinha está apontando para quanto? 20 graus. Como está aqui do lado direito, é 20 graus o quê? Leste, tá certo? Então, esta informação aqui é o que eu chamo que de coordenada geográfica. E sempre tem que seguir esta ordem. Primeiro, a latitude e segundo, a longitude. Certo? Tenha calma que é só o primeiro. A gente vai fazer aqui até a gente aprender, tá certo? Ó, vou marcar aqui outro ponto, certo? Vou marcar aqui, ó. Pronto. Esse aqui é o ponto B. Com bastante calma que você não vai errar nunca. Com o tempo de tanto você fazer, você vai olhar, tá certo? E já vai nem precisar fazer o que eu faço. Ó, você vai a setinha para a direita e a setinha para cima. A setinha para a direita sempre vai lhe dar o quê? A latitude. A setinha para cima vai dar sempre o quê? A longitude. Então vamos lá, ó, ponto B. Setinha para a direita está me apontando quantos graus? 10 graus, tá certo? Ele está abaixo está abaixo ou acima da linha do Equador? Não está acima. Se ele está acima da linha do Equador, ele é o quê? Norte. Então, é 10 graus norte, tá certo? Setinha para cima, 30 graus, né? Tá aqui o meridiano de Greenwich. Se ele tiver à direita, ele é o quê? Leste. Se ele tiver à esquerda, ele é o quê? Oeste. E olhando, ele está o quê? À direita. Então, ele é 30 graus leste. Então, a minha coordenada geográfica do ponto B é 10 graus norte e 30 graus leste, desculpe. Certo? Viu como é simples? Vamos para o ponto C? Vamos para o ponto C. Vou marcar aqui, tá certo? Né? Qual é a regrinha? Qual é a regrinha? Ó, bota uma setinha para cá e bota uma setinha para cá. Com o tempo você não vai fazer mais nem isso. Já vai fazer automático só olhando, tá certo? Então vamos lá. Bota aqui, ó, ponto C. Setinha tá apontando para quanto? 20 graus. Esses 20 graus estão abaixo ou acima da linha do Equador? Está acima. Se está acima é o quê? Norte. Vou agora para a longitude. A longitude eu olho o quê? O meridiano de Greenwich. Está à direita ou à esquerda? Está à esquerda. Se está à esquerda é oeste. No caso aqui está apontando para 10. 10 graus oeste. Então eu encontrei a coordenada geográfica. Vamos mais um?
tá certo? Lembrando, teve dúvida, dá um pause, faz de novo, certo? Repete a explicação, ponto D. Setinha para a direita e setinha para cima. Vamos encontrar o ponto D? 10 graus. Esses 10 graus estão abaixo ou acima da linha do Equador? Estão abaixo. Se eles estão abaixo, ele é o quê? 10 graus norte, tá certo? Setinha para cima, 20 graus. Está à esquerda ou à direita de Greenwich? Está à esquerda. Se ele está à esquerda, é o quê? 0 ou oeste. Então, esta é o quê? A coordenada geográfica. Viu como é interessante, como é simples? Então, esse cruzamento destas informações, né, é o que eu vou chamar de quê? De coordenadas geográficas. Vamos fazer mais uma sequência? Vamos, né, fazer uma sequência. A gente só aprende assim, fazendo essas sequências, né? Se bem que isso é uma coisa bem simples, normalmente todo mundo acerta essas questões na prova, tá certo? Ela é bem tranquila. Vou deixar aí para vocês uma bateria de exercício para a gente treinar bastante. Mas vamos lá, vamos aqui, ó. Vou traçar aqui essas linhas imaginárias, tá certo? Aqui vai ser a linha do Equador, então é o que? 0 grau, 10 graus, 20 graus, 30 graus e 40 graus. Lembrando, eu posso vir até 90, tá certo? Opa, 10, 20, 30, 40. Então, essas linhas imaginárias são os paralelos. O paralelo principal é o 0 grau, é a linha do quê? Do Equador, tá certo? Aí você vai lembrar, toda vida que estiver acima do Equador vai ser o quê? O hemisfério norte. Estiver abaixo do Equador é o hemisfério sul, tá certo? E sempre a gente começa colocando o quê? A latitude. A latitude ou ela é norte ou ela é sul. Beleza. A segunda informação que a gente sempre vai colocar é a longitude, né? A longitude eu vou trabalhar com quem? Com o meridiano de Greenwich, né? Que é 0 graus. Vou também passar as linhas imaginárias. Pronto. 10. Certo? Não se preocupe que sempre nos exercícios, né, já vai estar tudo distribuído. Só vai estar o ponto para você o quê? Organizar e localizar este ponto, tá certo? Então vamos lá, vamos aqui criar um ponto imaginário. Aqui, ó. Primeiro ponto que a gente vai calcular é, ó, o ponto A. Qual é a regrinha que a gente vai fazer, pessoal? Lembraram da regrinha? Ó, setinha para a direita e setinha para cima. Aí você vai lá, ó, bota A, 2 pontos. Então vamos lá, ó. A latitude é quantos graus? 20 graus, tá certo? Aí, ele está abaixo ou acima da linha do Equador? Está o quê? Abaixo. Se ele está abaixo, é 20 graus sul. Olha aí que coisa maravilhosa, já está aprendendo. Setinha para cima, 30 graus. Então, ele é 30 graus. Ele está, se ele estiver à direita, ele é o quê? Leste. Se ele estiver à esquerda, ele é o quê? Oeste. Ele está à esquerda ou à direita? Está à direita, então ele é 30 graus leste. Esta é a coordenada geográfica do ponto A. Vamos para o ponto B, tá certo? Lembrando, você pode dar um pause e retornar, tá certo? Ponto B, vamos aqui, ó, ponto B. Né? O ponto B, você vai usar aquela técnica que eu já disse para você, que você já pode estar até deixando para lá, já pode estar indo direto, tá certo? Então, se você ainda está com receio, ó,
setinha para a direita e setinha para cima, tá certo? Então, o ponto B, 20 graus. Só que esse 20 graus, ou é norte ou é sul, ele não está acima do equador, então ele é 20 graus norte, tá certo? Setinha para cima, 30 graus. Esses 30 graus, né? Está à esquerda ou à direita? Está à esquerda. Então ele é 30 graus o quê? Oeste. Tranquilinho? Vamos para o ponto C? Bora para o ponto C, pessoal. Não vamos brincar em serviço, não. Né, ó? Ponto C. Tá certo? Olha aí o ponto C. Ih, Régio, eu já sei a resposta. Que bom, meu querido aluno. Mas para quem não sabe ainda, né? Ó, vamos fazer assim, ó. Setinha para cá e setinha para cá. Né, ó? Ponto C. Vamos lá. 40 graus. Esses 40 graus vai ser norte ou sul? Não está abaixo? Se está abaixo é o quê? Sul. Tranquilo? Setinha para cima. Opa, coincidentemente, 40 graus. Ele está à direita ou à esquerda de Greenwich? Tá à esquerda. Então ele é o quê? 0 graus. Olha aí, meu povo. Tá começando a entender, não tá? Vamos para mais um ponto. Vamos para o ponto D. Ponto D aqui, ó. D de dado. Ah, já sei a resposta. Por diz aí, né? Que eu vou confirmar se você tá certo. Setinha para a direita, setinha para cima. Então, ponto D, 10 graus. No caso, não está abaixo do equador, então é 10 graus sul. Tá certo? Setinha para cima, 20 graus. Não está à direita, se ele está à direita, é 20 graus o quê? Leste. Tá certo? Beleza? Vamos fazer mais 2, né? Para eu mostrar um negócio interessante aqui para vocês, tá certo? E se eu botar aqui, ó. Aqui é o ponto A, B, C, D, E. O ponto E, né? Se eu botar setinha para a direita, dá 0 grau. Se eu botar a setinha para cima, dá 0 grau, né? Então, é o que? 0 grau, tá certo? Se eu fizer assim, ponto F, né? Para a direita, o ponto F dá o que? 0 grau. Mas para cima ele dá o que? 30 graus. No caso, o que? 30 graus leste. Tá certo? Né? A gente tem que ficar sempre atento a esses detalhes. A mesma coisa, se eu botar aqui, ó, né? O ponto G, tá certo? Setinha para a direita, ponto G, dá o que? 20 graus, no caso aqui, sul. Setinha para cima, 0 grau. Quando for 0 grau, pessoal, é 0 grau. Nem é norte, nem é sul. Nem é leste, nem é oeste. É 0 grau. 0 grau é 0 grau, né? Parece brincadeira, mas é isso mesmo, tá certo? Então, tranquilo, né? Viu aí como é a jogada das coordenadas geográficas, né? Vamos colocar só mais uma informação para a gente poder passar, tá certo? Aí aqui você vai exercitar, que não vai ter mistério, tá certo? Então, vamos só aqui uns lembretes aqui para a gente fazer só mais uma sequência, tá certo? Para a gente progredir o assunto, né? Sempre na coordenada geográfica, eu boto o ponto, né? O ponto A, o B, o C. Eu boto primeiro a latitude e depois eu coloco o quê? A longitude. A minha latitude, ela vai de 0 a 90 graus, ou ela é norte, ou ela é sul, tá certo? Norte, se estiver acima do Equador, e sul, se estiver abaixo. A minha longitude, ela vai de 0 a 180 graus, ou ela é leste, ou ela é o quê?
oeste. Tranquilo? Então, sempre quando eu for encontrar a coordenada geográfica de um ponto, a primeira coisa que eu faço é o quê? Botar o ponto, A, B, C, D ou E, coloco a latitude e depois eu coloco a longitude. Se você inverter, a resposta não vai estar certa. Tem que ser sempre esta sequência, tá certo? Então, primeiro latitude, depois longitude. A latitude vai de 0 a 90 graus, tá certo? Pode ser norte ou sul. A longitude vai de 0 a 180 graus, é leste ou oeste, tá certo? Eu tenho como ponto de referência o Equador, certo? Eu tenho aqui o Equador como ponto de referência, e aqui eu tenho o meridiano de Greenwich, tá certo? Ok, tá certo? Beleza? Tranquilo, né? Show de bola, né? Vamos aqui, ó. Não é? Ixi, já está feio. Lembrando que a Terra é uma geóide, né? Ela não é uma esfera perfeita, né? Ela vai ser sempre igual uma bola murcha, tá certo? Desculpa de quem desenha ruim, né? Vamos botar aqui de 20, 40, 60. 20, 40, 60, certo? Aqui o meridiano de Greenwich, 0 graus. 1, 2. Vou botar aqui 30, 60. 30, 60. Tá certo? Então vamos brincar mais uma vez, né? Ó, tá aqui o ponto A, tá certo? Aí qual é a regrinha? Setinha para a direita e setinha para cima. Ei, Regis, eu tô botando setinha para a direita e não tá aparecendo número nenhum. Pessoal, às vezes isso acontece, tá certo? Mas é só você repetir o número que está para a esquerda. O número que está para a esquerda não é 20? Então aqui também é o quê? 20 graus, tá certo? É só você repetir. Quando o número não estiver na direita, ele vai estar na esquerda. É só você repetir. Então, o ponto A é 20 graus, né? Ele está abaixo ou acima do Equador. Se estiver abaixo, ele é o quê? Sul. Se estiver acima, ele é o quê? Norte. Então, nós estamos abaixo. É 20 graus, sul. Aí eu olho agora para cima. Opa! 30 graus. Esses 30 graus, ele é leste ou oeste? Lembra? Tiver à direita de Greenwich, ele é o quê? Leste. Se ele tiver à esquerda de Greenwich, ele é o quê? Oeste. Tá certo? Tranquilo? Na paz? Isso. Então, no caso aqui, ele é 30 graus leste. Ok? Vamos aqui para o ponto B? Vamos lá, ponto B. Tá certo? Ponto B. Setinha para a direita e setinha para cima. Mesmo caso, eu não estou enxergando nada. Ei, cara, puxa daqui, ó, é o mesmo. Então ele é o quê? 20 graus. Ele está abaixo ou acima? Está acima. Se ele está acima, ele é o quê? 20 graus norte. Setinha para cima, 60 graus. Leste ou oeste? Está à esquerda, ele é o quê? Oeste. Ok? Viu como é fácil a gente trabalhar aqui com as coordenadas geográficas, tá certo? Vamos aqui para mais um, tá certo? Este ponto aqui. Pronto. Aqui é o ponto C. Aí vamos lá, ponto C. Setinha para a direita, opa, tô vendo aqui, tá o 20 graus, né? 20 graus, no caso tá para cima, é 20 graus o quê, pessoal? Norte. Setinha para cima, opa, deu no 0 grau. Quando dá no 0 grau, você bota só o quê? 0 grau, tá certo? Ponto D, tá certo? Ponto D, mesma regra. Setinha para a direita,
setinha para cima. Ei, Regis, na direita aqui não tem nada. Ei, quando não tem nada na direita, tu pesca da onde? Da esquerda. Sempre vai ter, ou na direita ou na esquerda. Então aqui é 40 graus. Então eu boto ponto D, 40 graus. Como está abaixo do Equador, é 40 graus o quê? Sul. Setinha para cima, 30 graus. Como eu estou à esquerda, é o quê? Oeste. Certo? Então, esta brincadeira aqui que nós fizemos é o que nós chamamos o quê? De coordenadas geográficas. Agora, a gente não tem o que fazer. Você já viu a teoria, né? É pôr a mão na massa, tá certo? Depois de você assistir a aula, né? Tem uma bateria de exercício para você fazer, para você fixar essa ideia das coordenadas geográficas, que é bem simples, tá certo? Aproveitando o assunto, né, eu reservei aqui uma parte da aula, né, para a gente falar aqui das zonas climáticas que vão aqui cortar o nosso planeta, né? A gente já aprendeu, né, que a Terra, né, ela é dividida ao meio, tá certo? A gente tem uma linha imaginária, né, que é a linha do Equador, que vai dividir em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul, tá certo? Só que não existe somente, né, uma linha imaginária. Vão existir várias linhas imaginárias e tem algumas que são importantes e sim, nós devemos saber. A primeira delas, né, é a linha do Equador, que vai dividir a Terra em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Lembrando, né, o Brasil, maior parte do Brasil está no hemisfério sul. Temos uma pequena parte no hemisfério norte, tá certo? Depois a gente vai fazer um exercício e você vai observar muito bem isso, tá certo? Então vamos lá. Além do Equador, há outros paralelos, tá certo? O Trópico de Câncer, né? Está aqui, ó. A 23 graus e 27 minutos de latitude, o quê? Leste. Desculpe, que leste, pessoal? Latitude norte, lembra? Acima do Equador é o quê? Norte, tá certo? O Trópico de Capricórnio, né? Que vai cortar ali São Paulo, Paraná, tá certo? É a 23 graus e 27 minutos. Eu tenho também o Círculo Polar Ártico, né? Lá em cima no hemisfério norte, certo? A 66 graus e 33 minutos. Lembrando que aqui no polo mesmo eu chego o quê? A 90 graus. Aqui embaixo, no sul, né? Eu tenho o Círculo Polar Ártico, tá certo? Também a 63 graus e 33 minutos, né? E aqui embaixo eu tenho o quê? O Polo Sul, tá certo? Então, essas linhas imaginárias, né, são bem simples, né? E a gente tem que sempre saber, porque a gente sempre está falando alguma referência, né, dessas linhas imaginárias, tranquilo? Então vamos lá, ao que nos interessa, tá certo? Essa zona que vai entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, eu vou dizer que esta zona é a zona o quê? Tropical. Essa parte do globo, né, ela vai receber as maiores incidências de raios solares. A gente ainda vai aprender que a Terra ela tem um eixo de inclinação, né? Então, ela vai receber muito sol nesta área. Por isso, né, que esta zona é chamada de tropical, intertropical ou zona o quê? Tórrida. Tá certo? Mas comumente nós vamos chamar ela o quê? De zona tropical, tá certo? O Brasil é cortado pela linha do Equador. A linha do Equador passa ali mais ou menos no estado do Amapá, tá certo? O Ceará está próximo da linha do Equador, tá certo? Por isso que o nosso estado é bem quente, né? Porque quanto mais próximo eu estiver da linha do Equador, mais quente vai ser, tá certo? Então, o Nordeste brasileiro está bem próximo à linha do Equador, tá certo? A zona tórrida, a zona tropical, tá certo? Que é exatamente entre os dois trópicos, entre o Trópico de Câncer, no hemisfério norte, e o Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. Então, essa zona aqui é a chamada o quê? Zona tropical, aonde a maior parte do Brasil está na zona tropical.
Eu tenho depois a zona temperada norte, que é esta parte aqui, ó, depois do Trópico de Câncer, antes de chegar no Círculo Polar Ártico, certo? Que ela também é chamado de extratropical. Eu tenho a zona temperada sul, tá certo? Que também é chamada zona subtropical. E vou ter as duas áreas, né, dos polos, tá certo? Aqui a zona glacial ártica, tá certo? Que é a zona polar ártica, o círculo na zona glacial antártica, que é a zona polar antártica, tá certo? Agora, um termozinho que a gente tem que ficar atento, pessoal, porque muitas vezes em questão ele faz essa referência e eu já vi muito aluno meu em Enem ficar perdido por uma coisa bem simples. O que é? Quando eu falo desta zona tropical, eu estou falando de áreas de baixa latitude, tá certo? Como assim, Regis? Por que baixa latitude? Pessoal, aqui o Equador não é 0 grau, então aqui os números ainda vão aumentando. Quanto mais próximo do Equador, menor vai ser o que? A latitude. Por isso que ele diz de baixas latitudes, tá certo? Quando eu falar em algum termo, né, que nos países de baixa latitude, eu estou falando desses países próximos que a linha do Equador, tá certo? Então, as médias latitudes são nas zonas temperadas, as médias latitudes. E as altas latitudes é onde nos polos. Porque quanto mais próximo eu tiver do polo, mais próximo eu estarei o quê? De 90 graus. E os 90 graus são considerados o quê? As altas latitudes, tá certo? Então, relembrando aqui, ó, né? Próximo da linha do Equador eu tenho o quê? As baixas latitudes. Nas zonas temperadas eu tenho as médias latitudes. E lá nos polos eu tenho o quê? As altas latitudes. E com isso a gente já pode perceber coisa interessante, não é? Ó, a Europa, por exemplo, a Europa ela tem aquela história das estações bem definidas. Quem está na zona temperada possui essas estações bem definidas. Quem está na zona tropical normalmente tem um período chuvoso, né, e um período quente. Tá certo? É o que acontece no Nordeste brasileiro. A gente vê muito falar outono, primavera, coisa que não existe para nossa região. Na zona tropical não existe essa diferenciação das 4 estações. Mas no jornal sempre fala, chegou o verão. É porque o jornal é produzido aqui na região sudeste. A região sudeste ela já está chegando ao quê? Na zona temperada sul. O que vai caracterizar a zona temperada sul é o quê? As 4 estações. E outra coisa que você vai perceber, quanto mais próximo nós estivermos da linha do Equador, mais quente é. Quanto mais nos distanciarmos da linha do Equador, mais frio vai ser, até chegarmos no polo, que vai ser os frios extremos, tá certo? Então, no Equador vai ficar bem quente. À medida em que a gente se afasta da linha do Equador, essa temperatura ela vai ficando amena e lá na frente ela vai ficar bem fria. Então, né, a gente entender um pouco, né, dessas zonas climáticas é interessante para a gente entender um pouco do dia a dia, né? Então, para a gente ir embora, vamos aqui só relembrar o que eu falei, né? Então, eu tenho aqui a Terra, tá certo? Tenho a linha do Equador que vou dividir o que? Em 2 hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul, né? Tem outros paralelos, né? O mais conhecido é a linha do Equador, mas eu tenho quem? O Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, né? Essa região que está entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, eu vou chamar de quê? De zona tropical, tá certo? Essa zona tropical ela vai ser caracterizada por ser uma zona quente. Quanto mais próximo estivermos do Equador, mais quente vai ser, tá certo? Logo após o Trópico de Câncer, eu tenho a zona temperada norte, né? Após o Trópico de Capricórnio, eu tenho a zona temperada sul, né?
Prosseguindo, depois dos 66 graus, chegando já nos 90, eu tenho, né, a zona glacial ártica. E aqui embaixo eu tenho a zona glacial antártica, tá certo? Pronto. Na área tropical, eu vou chamar de quê? Das baixas latitudes. Nas zonas temperadas, eu vou chamar de médias latitudes, tá certo? Nas áreas dos polos, eu vou chamar o quê? As altas latitudes. E aquela correlação que eu falei para vocês, quanto mais próximo eu estiver da linha do Equador, menor vai ser a diferenciação das estações do ano, porque eu vou ter um período que vai ter chuva e um período não chuva. Por exemplo, aqui no Nordeste, no Ceará, o correto é nós não falarmos em inverno, mas sim falarmos o quê? Na estação chuvosa, na quadra chuvosa. No nosso caso, aqui no Ceará, a nossa quadra chuvosa, fevereiro, março, abril e maio, período que vai chover. Isso não significa que seja inverno, tá certo? Porque nós estamos aqui na zona tropical. A zona tropical vai ser caracterizada por uma época de chuva e por uma época de ausência de chuva. Tá certo? Essa definição melhor das 4 estações, nós vamos percebermos aonde? Aqui na zona temperada. Então, daí, né, a gente vê muito turista que vem da Europa, né? Porque a Europa, ela está um pouco próximo dos círculos polares, né, do Ártico, e é frio em determinada época do ano. Então, eles vêm pegar a água quente das praias nordestinas, das praias cearenses. Tá certo, queridos? Espero que vocês tenham aproveitado. Dúvidas, né? Você retorna o vídeo ou entra em contato comigo, né? Vai estar um exercício aí para você fazer hoje, bem legal, tá certo? Dúvidas, né? Entre em contato aí com a gente. Não esquece de se inscrever aí no canal, tá certo? E fazer atividade hoje mesmo, hein, pra gente. Quero receber já da sua presença, tá certo? Então, fiquem com Deus, né? Se cuidem, né? E brevemente a gente vai estar aí no modo presencial para a gente poder, né, fazer exercícios, tirar dúvidas, tá ok? Então fiquem tranquilos, né? Faça as atividades, né? Se inscreva no canal, dê um joinha pro professor, faça um comentário para a gente melhorar aqui a qualidade de aula, tá ok? Então eu sou Regis Barbosa, professor de Geografia. Tamo junto, galera do bem!